Fala galera, professor Geraldo Neto na área. Estamos aqui dando continuidade ao nosso módulo de Direito Administrativo, estudando o tópico de licitações, perfeito? Nós estamos indo agora para a aula 3. Na aula passada nós estudamos aí a modalidade de concorrência, falamos dos conceitos de licitações, perfeito? E agora, dando continuidade, a gente entra para falar de tomada de preço, perfeito? Que é uma outra modalidade. Olha só, tomada de preço, a TP. Galera, na modalidade concorrência, na aula passada, nós falamos o seguinte, era a modalidade mais complexa que existe e ela tem todas as fases a serem cumpridas, ela é mais burocrática, perfeito? Eu tenho uma fase de habilitação, é uma modalidade de licitação cujos valores são vultuosos, perfeito? Só que na tomada de preço, ela pode ser utilizada com valores menores, beleza? O teto da tomada de preço, ele é menor e ela tem algumas peculiaridades. Vamos lá, quais são essas peculiaridades? Primeiro, é uma modalidade de licitação entre licitantes previamente cadastrados. Como assim, Geraldo? Vem comigo. Quando a administração pública ela deseja realizar uma licitação na modalidade de tomada de preço, ela vai realizar tecnicamente entre licitantes que já sejam previamente cadastrados. Todo ano, a administração pública, ela faz a publicação lá de todos aqueles que desejam contratar com a administração pública e tal, naquele ano vigente, e abre um período para cadastramento. E aí todos aqueles interessados em possivelmente ter um contrato com a administração pública entregam os documentos hábeis ao cadastramento, aquele que vai ser analisado para saber se vai ser habilitado ou não, para a administração pública. Entregando esses documentos, a administração analisa e os mantém cadastrados junto lá, faz um banco de registro lá, com aqueles licitantes que cumpriram com todos os requisitos para aquele cadastramento. E a modalidade de tomada de preço vai ser entre licitantes cadastrados. Mas espera aí, Geraldo, e se eu não for cadastrado, eu posso participar? Pode, desde que até 3 dias antes, a data do recebimento das propostas ou de início, né, dos trabalhos relacionados àquela licitação, ele entregue todos os documentos hábeis ao cadastramento. Perfeito? O valor da modalidade de tomada de preço, ele é para obras e serviços de engenharia até 1,5 milhão. Lembre-se, na modalidade de concorrência, acima de 1,5 milhão eu sou obrigado a utilizar. Quando eu falo na modalidade de tomada de preço, é até 1,5 milhão. Perfeito? Não demole quanto a isso. E quando se tratar de compras e serviços em geral, que não seja de engenharia, é até 650 mil. Perfeito? Outra coisa, quando a gente fala na modalidade tomada de preço, a gente falou do valor, nós falamos dos licitantes cadastrados. É bacana também a gente falar o seguinte, se um licitante internacional ele pode participar, desde que eu tenha algum tipo de cadastro internacional, se ele for cadastrado, ele pode vir a participar sim, perfeito? Outra coisa que a gente vai falar são dos prazos. Se for na melhor técnica ou técnica e preço, nesses dois tipos, o prazo será de publicação do edital será de no mínimo 30 dias. Nos demais tipos, 15 dias. Perfeito? Olha só, acompanha comigo aqui, ó. A tomada de preço, ela é a modalidade de licitação entre licitantes, aqui, ó, entre interessados devidamente cadastrados. Galera, é isso que você tem que guardar na sua cabecinha, ó, devidamente cadastrado, tá? Isso daqui é o ponto-chave da tomada de preço, tá bom? Devidamente cadastrados. Ou que atendam às condições exigidas para o cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas, observado a necessária qualificação. Então, falou em tomada de preço, você tem que deixar essa palavra viva na sua cabeça, cadastramento. Ou ele tem que ser cadastrado, ou até 3 dias antes entregar todos os documentos hábeis para o cadastramento. Perfeito? Os valores você também tem que lembrar, tá bom? Olha só, a tomada de preço ela permite a participação de 2 espécies de concorrentes. Quais são? Já expliquei para vocês. Os cadastrados e aqueles que, embora não cadastrados, entreguem os documentos hábeis ao cadastramento nos moldes lá do artigo 22, parágrafo 2º,
Até 3 dias antes, o quê? A data anterior do recebimento das propostas. Perfeito? Olha só, então você tem que prestar atenção nisso. Tomada de preço, eu tenho alguns detalhes. Os valores, o que na concorrência você aprendeu que era obrigatório a partir de, na tomada de preço ele é até. Então, até 1,5 milhão, eu posso utilizar concorrência para obra de serviços de engenharia, até 650 mil para compras de serviços em geral. Perfeito? Tem que ser entre licitantes cadastrados ou que atendam às condições necessárias ao cadastramento até 3 dias antes da data do recebimento das propostas. Perfeito? Vamos lá. Dando continuidade aqui com vocês. A tomada de preço ela é utilizada para a realização aqui, ó, de obras e serviços de menor vulto, ou seja, não é tão vultuoso quanto a concorrência, beleza? Mas também não é tão barato, tá? E eu já expliquei quais são os valores. Quais são os valores? As situações, obras e serviços de engenharia até 1,5 milhão. Eu só peço que você no teu material circule essa expressão aqui, ó, até. Beleza? Porque na concorrência é acima, tá bom? E o examinador, ele sabe que você cai dentro, que você estuda. E, cara, olha só. Numa prova de concurso público, ele brinca com você da seguinte forma. Ele não vai pegar vamos dizer assim, ele não vai trabalhar com você. Ele não vai mexer com você na hora da prova com informações inventadas. Ele vai utilizar informações que estão lá dentro da sua própria legislação. Ele vai utilizar com você números, expressões que estão dentro da legislação. E aí você não pode dar mole com relação a isso. Por quê? Porque ele é malandro. Então, você vai ficar aqui, ó, até 1,5 milhão, perfeito? Não esqueça disso, na concorrência acima de. Para compras de serviços que não sejam de engenharia, até 650 mil. Perfeito? Estamos juntos? Vamos lá, continuando aqui com vocês. Eu posso ter uma licitação internacional, eu posso ter licitantes internacionais, desde que sejam preenchidas o quê? Algumas condições. E que condições seriam essas? Órgão ou entidade disponha de o quê? Cadastro internacional de fornecedores. E o valor esteja estimado dentro da tomada de preço. Então, eu posso ter uma licitação internacional na tomada de preço? Posso. Perdão. Você sabe que, via de regra, eu utilizo a modalidade de concorrência para licitações internacionais. Porém, posso utilizar a tomada de preço, desde que tenha o quê? Um cadastro internacional de fornecedores e esteja no valor estimado para a celebração da tomada de preço, ok? E quando a gente falou do prazo de publicação do edital, lembrando que concorrência e tomada de preço, eu tenho publicação do edital. O prazo para a publicação do edital, você já sabe que ele é de quê? Quando se tratar de melhor técnica ou técnica e preço, 30 dias. Nos demais casos, 15 dias. Perfeito? Estamos juntos? Vamos lá? Ó, na tomada de preço, bem simples, o que a gente pode falar que cai em prova é exatamente isso. Então agora a gente vai adiante, tá bom? Vamos falar da modalidade convite. A modalidade convite, embora ela seja mais simples por conta da vultuosidade dos seus valores, ela acaba sendo, a título de prova, um pouquinho mais complexa porque ela tem muitos detalhes para você lembrar na hora da prova. Como assim, Geraldo? Me explica isso. Olha só, o nome já diz, modalidade convite. Ela vai ser o quê? Uma licitação entre licitantes convidados. Perfeito? Entre licitantes convidados, cadastrados ou não. Gravem isso, cadastrados ou não. E como vai ser um instrumento convocatório, Geraldo? Um instrumento convocatório, ele não será o edital que é publicado em diário oficial. Ele vai ser a carta convite.
E a carta convite, ela vai ser publicada em local apropriado no âmbito interno da administração pública, no átrio da administração pública. Você vai ver essas expressões em apostilas, em livros de direito administrativo. Então ela vai ser publicada no âmbito interno da administração pública, ou seja, no átrio da administração pública. Perfeito? A administração pública, quando realiza uma licitação na modalidade de convite, ela tem que fazer o quê? Ela convida ao menos 3 licitantes. Perfeito? 3 licitantes. Geraldo, ela pode convidar número inferior só se ela, de forma justificada, conseguir demonstrar que os licitantes que naquela localidade que existem naquela localidade não desejam contratar com a administração pública, ou por conta de limitação de mercado, enfim, eu não tenho licitantes que preencham o quórum mínimo. Perfeito? Agora vamos lá. Uma das partes que mais traz problema na hora da prova é quando se fala dos licitantes que não foram convidados e que desejam participar dessa licitação. A administração, ela pode convidar licitantes cadastrados e licitantes não cadastrados. Perfeito? Geraldo, não fui convidado, posso participar? Só pode participar se for cadastrado e manifestar em até 24 horas, o que antes é o recebimento das propostas, a sua vontade de licitar. Então, o que eu quero que você entenda? Pensa numa festa de aniversário. Pensa. Você convidou várias pessoas. Do aniversário não. Você foi aprovado no concurso público e está fazendo uma festa para comemorar a sua posse. Perfeito? Aí, você foi e convidou várias pessoas. Eu não fui convidado. Cheguei lá na porta, o segurança me recebe e fala, pois não? Eu falo assim, não, eu vim para a festa. Aí ele fala assim, cadê teu convite? Aí eu, não fui convidado. Aí ele fala, só um instante, por favor. Ele vai lá e te chama. Aí você olha para mim e fala assim, poxa, eu conheço o Geraldo. Você é meu professor, meu amigo. Pode entrar, Geraldo. Ou seja, mesmo não tendo sido convidado, eu vou entrar, por quê? Porque você me conhece. Agora, se você olhar e falar assim, não, conheço esse cara aí não, deixa entrar não. Eu não vou entrar na tua festa. Por quê? Não fui convidado e você não me conhece. Nessa analogia, nessa brincadeira, pensa. O cara que quer participar, que quis ir na tua festa, mesmo sem convidado, ele só vai entrar se você já conhecê-lo. Se você não conhecê-lo, ele não entra. É a mesma coisa na licitação modalidade convite. Se não foi convidado, ele só vai poder participar se a administração já conhecê-lo. Ou seja, se ele já for cadastrado. Perfeito? Então, bota uma coisa na tua cabeça. Modalidade convite. Licitação entre licitantes convidados, vírgula, cadastrados ou não. Geraldo, não fui convidado. Beleza, só pode participar se manifestar o seu interesse em até 24 horas antes e se for cadastrado. Entendeu? A publicação do instrumento convocatório, né, da carta convite e não do edital, se dará em âmbito interno, local apropriado, dentro da administração pública, em 5 dias úteis. Perfeito? 5 dias úteis. Você vai costuma, né, a gente ouve muito falar, né, que vai ser publicado no átrio da administração pública. Tá? Átrio, né? Que já estudou lá, ventrículo, os átrios, aurículo. Meu irmão, eu lembro lá da aula de biologia lá no colégio, é no âmbito interno, tá bom? Estamos juntos? Perfeito? Eu sei que é muito detalhe, tá bom? Mas a gente não pode dar mole com relação a isso daí, tá bom? Outra coisa que a gente não pode dar mole é quando se dá o quê? Da comissão. Você viu que das 3 comuns, né, que é a concorrência, a tomada de preço e convite, das 3 modalidades, essa é a de valor mais baixo. E aí a gente tem que falar a respeito de como vai funcionar a comissão dessa licitação. A gente sabe que eu tenho ao mínimo 3 nas outras modalidades. Mas quando se tratar do convite,
por conta da quantidade mínima de pessoal em pequenas unidades administrativas, eu posso ter um servidor responsável por aquela licitação. Um servidor responsável que seja formalmente designado para aquela situação. Então, ao invés de ter uma comissão, por conta de carência de pessoal, eu vou ter um servidor que vai ser formalmente designado para aquela tarefa. Isso aí está lá no artigo 51, parágrafo 1º da Lei 8.666. Perfeito? Estamos juntos, meus amigos? Foi? Então, perdão, você percebeu a quantidade de informações que nós temos dentro da modalidade convite, que acaba até tendo, embora ela seja mais simples, eu acabo até tendo mais informações do que nas outras modalidades para lembrar na hora da prova. Perdão, estava bebendo um gole d'água aqui. Então vamos lá, acompanha comigo aqui, pega seu marca-texto aí junto com o material e vem contigo. Olha só, o convite a gente já sabe que é a modalidade de licitação entre licitantes do ramo pertinente, ou seja, cadastrados ou não, desde que eles sejam o quê? Convidados, tá? Outra coisa que eu não falei para vocês é o seguinte, a cada nova licitação na modalidade convite, que o objeto seja semelhante à licitação anterior, eu, administração pública, tenho que convidar ao menos um licitante diferente dos anteriormente convidados. Por exemplo, tenho, 10 licitantes naquela localidade. Eu convidei esses 3 na licitação passada. Posso convidar os mesmos 3? Posso. Desde que eu convide o quê? Ao menos um licitante diferente dos demais convidados na licitação anterior. Desde que exista, tá, gente? Porque às vezes pode não ter naquela localidade, então convida-se os mesmos, tá bom? Vamos lá. Escolhidos em convidados em um número mínimo de 3, já expliquei para vocês também, ó, que o número mínimo é de 3, pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado a cópia do instrumento convocatório. Ou seja, esse local apropriado é no âmbito interno da administração pública. No âmbito interno da administração pública. Cópia do instrumento convocatório. Tio Geraldo, na modalidade tomada de preço e na modalidade de concorrência, o instrumento convocatório é o edital. Qual é o instrumento convocatório nesse caso? Carta convite. Beleza? Carta convite. E o estenderá aos demais cadastrados, ou seja, ela pode estender, pode, desde que eles sejam cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem o seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Perfeito? Então, a antecedência de até 24 horas a apresentação das propostas. Ok? Aqui, ó, por ela ser a mais simples das 3 comuns, a comissão de licitação, excepcionalmente, isso não é a regra, isso é a exceção, então eu quero que você destaque, tá? Excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas, ou seja, igual eu já expliquei para vocês, nas pequenas unidades administrativas, aquela por escassez de servidores, ou porque de fato elas são muito pequenas mesmo, aqui, ó, por exiguidade de pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela autoridade competente, ou seja, ao invés de ter uma comissão daquela licitação, ela pode ser substituída por um servidor formalmente designado para aquele ato, ok? Vamos lá. A diferença fundamental em relação às outras modalidades é que o convite se utiliza da carta convite no lugar do edital. Já expliquei isso daí para vocês, para fins de convocação dos participantes. Nas outras modalidades, eu vou ter o quê? A publicação do edital. Nesse caso, eu tenho a carta convite afixada em local apropriado, tá bom? Já expliquei para vocês que ele não precisa ser publicado em diário oficial e vai ser publicado no âmbito interno da administração pública em local apropriado para tal fim, para que possa dar publicidade e estender aos demais interessados, tá?
Aqui, ó, 2 grupos possíveis de participantes, tá? Quais são os 2 grupos possíveis de participantes? Os licitantes convidados, beleza? E os não convidados, mas desde que eles sejam o quê? Cadastrados, pois se não forem cadastrados, não adianta, não poderão participar. A modalidade que permite a participação de licitantes não cadastrados é qual? A concorrência, porque eu tenho fase de habilitação, a modalidade tomada de preço, desde que eles forneçam a documentação hábil ao cadastramento até 3 dias antes a recebimento das propostas. Na modalidade convite, é entre licitantes convidados. Tá? Só pode participar se não for cadastrado, se ele for convidado. E se ele não for convidado, somente se for cadastrado. Tá bom? Eu sei que a gente fala muito, várias vezes a mesma coisa. Mas, galera, o intuito aqui é te transformar num exímio feitor de provas de concurso público. É fazer com que você seja um profissional fazendo provas de concurso público e que não somente você se restrinja a saber a dinâmica da matéria, aquela coisinha toda e na hora da prova toma pau. Isso daí não é o nosso interesse. Eu quero que você seja servidor público. Perfeito? Vamos lá. Continuando aqui com vocês. A possibilidade de convidar menos de 3 interessados? Sim. Quando? Sublinha aí no teu material, ó, quando se tratar por limitações de mercado ou o manifesto desinteresse. Ou seja, o mercado não tem número suficiente para poder preencher o quórum mínimo de 3. Ou então, tem manifesto desinteresse. Eu até dou um exemplo muito claro disso. É que, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o estado estava tão quebrado, que ele não estava mais adimplindo com as suas obrigações contratuais. E ele abriu licitação para a contratação de uma empresa, um restaurante, para atuar lá dentro da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para poder fazer aquele bandejão, né, aquela parte de alimentação dos estudantes. Ninguém quis. Aí tu fala assim, caramba, quem não vai querer ter um restaurante dentro de uma universidade, né? Rende bem. Beleza. O Estado não paga. Então tem um manifesto desinteresse. Entendeu? Isso daí só foi um exemplo para poder ilustrar isso daí para vocês. Tá bom? Agora, essas circunstâncias que elas devem ser devidamente justificadas lá no processo licitatório, sob pena de repetição do convite, nos moldes do artigo 22, parágrafo 7º. Ou seja, eu tenho que justificar devidamente, com todas as documentações necessárias, com todas as informações necessárias, sob pena de ser obrigado pelos órgãos fiscalizadores a fazer a repetição daquele convite e procrastinar mais ainda aquele processo, aquele procedimento licitatório. Tá bom? Aqui, ó. Agora, por outro lado, quando existirem mais do que 3 possíveis interessados, a cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite de no mínimo mais um interessado, enquanto existam cadastrados não convidados nas últimas licitações. Ou seja, eu posso até convidar os mesmos, mas eu tenho que ter ao menos um interessado convidado, um licitante convidado diferente dos anteriores. Perfeito? Porque assim eu permito que a administração venha ter o quê? Sempre acesso à proposta mais vantajosa. Lembrando a vocês, conforme a gente já trabalhou aqui, a proposta mais vantajosa nem sempre é a mais barata, ok? A proposta mais vantajosa nem sempre é a mais barata, vai ser escolhida de acordo com os tipos, beleza? Vamos lá, aqui ó. A modalidade ela é aplicável nas seguintes situações. Já expliquei para vocês e a gente torna a falar. Valores. Quando se tratar de valor. Até 150 mil para obras e serviços de engenharia e até 80 mil para compras e serviços em geral. Beleza? Licitações internacionais, quando não houver fornecedor ou bem ou serviço no Brasil, observados os limites apresentados aqui acima. Ou seja, se eu não tiver nenhum tipo de fornecedor aqui dentro do Brasil, aí sim eu posso convidar algum lá de fora.
Tá bom? Então vamos lá. A gente fechou as 3 simples. Fechando as 3 simples, eu faço um mapa mental aqui para vocês, que eu já fiz em outros momentos, só parte deles, para poder ficar completo para vocês. Tá bom? Vamos lá. Eu tenho as 3 básicas, né? Que é a modalidade concorrência. Eu tenho a modalidade tomada de preço, que a gente chama carinhosamente de TP, e eu tenho a modalidade convite. Tá bom? Por que o tio colocou assim? Eu quero que você entenda o seguinte: quando se tratar de obras e serviços de engenharia, o valor da concorrência obrigatoriamente acima, né? Vou escrever não, fazer assim, ó. Maior do que 1.500.000. Quando se tratar de compras e serviços em geral, acima de 650.000. Perfeito? Modalidade de tomada de preço. Obras e serviços de engenharia, valores de até 1.500.000. E compras e serviços em